Aliás, eu também vou aproveitar aqui, vou testar aqui um aplicativo que para fazer a transcrição aqui da aula. Tentei usar ele esses dias numa reunião e eu não sei onde que ele salvou. Pronto. Tem duas gravações ocorrendo simultaneamente. Então, vamos lá, pessoal. Então, o problema, né, que vocês vão atacar é o seguinte, é o problema de mapeamento de redes, também conhecido matematicamente por VNF, Virtual Network Embedding. É um problema NP difícil e consiste em mapear. Esse mapear aqui é no conceito de associar uma rede virtual sob uma rede real. O cliente que demanda por uma rede virtual exige que o provedor de serviços garanta todos os parâmetros de QoS requisitado. E o servidor deseja mapear a maior quantidade possível a fim de aumentar os seus lucros. O processo de mapeamento tem que garantir, tem algumas exigências e restrições aqui, né? Dois nós de uma rede virtual não podem ser mapeados no mesmo nó físico, tá? Dois nós de uma rede virtual. Então, você pode ter várias redes virtuais e cada rede virtual vai ter um nó virtual e esses nós virtuais podem estar associados ao mesmo nó físico, sem problema nenhum. Agora, numa única rede virtual, dois nós não podem ser mapeados no mesmo nó físico. Então, lembrando que aqui o conceito de mapear é associar, né? Você fazer uma associação. O mapeamento só ocorre quando todos os nós virtuais e os enlaces virtuais são mapeados. Então, uma requisição ela é formada por uma rede virtual. Uma rede virtual é um conjunto de nós virtuais e links virtuais. E o mapeamento acontece quando você, né, através do seu algoritmo de mapeamento, encontra uma associação possível. Né? Uma rede virtual tem mais que um nó virtual, ou seja, o tamanho mínimo é dois nós, então não existe a gente não vai considerar nesse problema uma rede virtual com menos de dois nós, né? Não faz sentido, né? Um enlace virtual pode ser composto por dois nós ou um caminho na rede real. Tem uma figura logo a seguir que vai ajudar a ilustrar esse processo de mapeamento. Mas o que é um enlace virtual? É um enlace que liga dois nós virtuais. Beleza? Então, esses nós virtuais podem estar mapeados em qualquer nó real. E esses nós reais que, que foram mapeados podem estar em lugares distantes na rede. Então, você precisa criar um caminho que ligue esses nós. E esse caminho físico vai ser o seu enlace virtual. Então, o enlace virtual pode ser um link entre dois nós reais ou um caminho entre dois nós reais. A capacidade dos nós reais é medida em operações por segundo. Tá? Então, a gente vai perceber que existem as demandas, né? E tem as capacidades. Então, por exemplo, de capacidades de um computador, memória, HD, né? A gente vai considerar só uma, que é em vez de falar a CPU, a frequência, que a gente sabe que frequência não é sinônimo de desempenho. Pode ter processadores com frequências mais baixas, mais otimizados, que tenha e aí sim, né, o que é importante para a gente é a quantidade, né, a quantidade de operações por segundo. Geralmente dado isso em MIPS, né, milhões de operações por segundo, ou bilhões de operações ou instruções por segundo. Então, a gente vai considerar a medida por operações por segundo, tá? Então, um nó tem tantas, a capacidade dele vai ser operações por segundo.
Poderia colocar CPU, um número também, né? Isso aí a gente vai abstrair isso. A capacidade dos enlaces é largura de banda. A gente vai considerar somente a largura de banda. A unidade, ou melhor, as unidades de medida, né? As unidades de medidas serão abstraídas, tá? Então, largura de banda, não importa se é kbit por segundo, se é mega, se é tera, é um valor, né? Um valor aí que a gente vai trabalhar. Todo nó virtual possui uma demanda de operações por segundo. Então, aqui a gente está começando a enxergar aqui as restrições. Então, no processo de mapeamento, eu vou mapear um nó virtual em um nó real. Então, agora, o que eu tenho que garantir é que esse nó real que eu escolhi tenha capacidade para suportar aquele nó virtual. Por exemplo, se um nó virtual demanda 10, eu não posso mapear num nó real que tem 9, porque 9 é menor do que 10. Ou seja, aquele nó real não tem capacidade computacional para suportar a demanda de um nó virtual. Idem para o enlace. Então, todo enlace possui uma demanda de largura de banda, que é a restrição para a gente poder mapear um enlace virtual em um enlace real. O enlace virtual tem sua demanda, 100 megabits. Então, numa rede real, entre os nós mapeados, você pode ter um conjunto de caminhos. Você pode escolher qualquer caminho, desde que esse caminho tenha uma largura de banda maior do que a demandada. Beleza? E lembrar que toda vez que a gente mapeia uma rede virtual, a gente tem que decrementar os recursos disponíveis, né? Então, se eu tenho um nó virtual, demanda 5, um nó real, capacidade 10, eu mapeei esse nó virtual a esse nó real. Pronto, agora esse nó real não tem mais 10 de capacidade, ele tem 5, porque 5 já foram alocadas para aquele nó virtual. A taxa de mapeamento, que é uma unidade de um mensurador, né, que a gente vai utilizar, a taxa de mapeamento é a quantidade de redes virtuais mapeadas sobre a quantidade de requisições, sobre o total de requisições, né? Então, veja que a gente precisa implementar um algoritmo para poder fazer esse mapeamento. Eu entrego para esse algoritmo um conjunto de requisições e ele vai me devolver os mapeamentos para cada requisição. Lembrando que uma requisição pode ser que ela não é possível de ser atendida, né? Então, por exemplo, se eu entreguei 10 requisições, mas ele só mapeou 5, então a taxa de mapeamento é 50%, ok? Então, essa taxa de mapeamento vai ser um valor entre 0 e 1, né? Ou entre 0 e 100%. Então, para ilustrar esse processo de mapeamento, eu coloquei essa figura, né, que é a figura 4 do trabalho de Fischer, de 2013, que inclusive é um trabalho, um artigo muito bom, que vai falar sobre o que é esse processo que em inglês esse mapeamento embedding, né? Chama embedding, né? O processo de mapeamento. É uma palavrinha que a gente tem que tomar muito cuidado, porque embedding, né, tem vários sentidos, né? A gente fala em internet das coisas, embedding, né, que é o processo de incorporar. Aqui tem o sentido de mapear, que é esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Isso aqui é o mapeamento, né? Então, eu cortei, né, lá desse artigo, essa figura que ela mostra o processo de mapeamento. Essa figura, essa imagem, a última imagem aqui, né, a última parte da imagem, que está com a cor verde, vai falar de um processo muito interessante, muito difícil de se fazer, né, que é o processo de realocação. Mas vocês não, nesse trabalho, na primeira e na segunda avaliação,
Vocês não vão trabalhar com realocação, não precisa se preocupar com isso. A não ser que vocês contemplarem, se vocês contemplar o que vocês têm que fazer, beleza. Se vocês quiserem incrementar, falar, deixa eu ver se eu consigo tratar aqui a realocação. Beleza, perfeito. A gente pode até, eu não coloquei bônus aqui, nenhuma avaliação por bônus, mas a gente pode até avaliar como um bônus, né? Mas não precisa se preocupar a princípio em relação à relocação, porque ele é um processo mais complexo, né? Você não vai fazer a relocação sem ter feito o antes, né? Então não existe um problema, não existe assim, eu consegui fazer a relocação, mas não consegui fazer isso daqui, não, é impossível. Tudo tem que estar funcionando para depois você pensar na realocação. Então, vamos aqui nessa figura, uma explicação. Essa figura está mostrando o processo de mapeamento considerando apenas os nós, tá bom? Então, ele está analisando apenas os nós. Ele não está analisando o mapeamento do enlace. Mas se você entender o mapeamento do nó, o enlace é a mesma coisa, só que em vez de você estar procurando por nós, você vai estar procurando por enlace. O processo de mapeamento ele pode ser feito de 3 maneiras, né? A gente pode mapear os nós e depois mapear os enlaces, é possível ser feito isso. Ou a gente pode mapear os enlaces e depois os nós, ou mapear os dois ao mesmo tempo, né? Os dois ao mesmo tempo é mais interessante, porque a gente diminui os passos, né? Mas aí, como vai ser feito, cabe a cada um, né, no seu processo aí de projetar, né, uma solução, encontrar o caminho, percorrer o caminho que lhe achar mais simples, né? No geral, mapear o nó, depois o enlace, acaba sendo um processo mais comum. Eu não vou falar natural, porque cabeça é cabeça de cada um, e cabeça é natural, né? Então, não é porque a pessoa faz diferente que ela não é natural, né? Mas eu vou dizer comum. O mais comum é pensar no mapeamento do nó, depois você mapeou os nós, você procura o caminho, encontrou um caminho, então você mapeou o enlace. É o processo mais comum. Mas pensa, existem essas 3 possibilidades. Então, vamos olhar essa figura. O que essa figura está nos mostrando? Primeiro, no meio, né, dela, a gente tem uma linha, né, que é a linha do tempo, né? Então, aqui a gente tem um T0, que iniciou, começou. Depois, entre o T0 e o T1, depois o T1 e o T2, depois o T2 e o T3, e assim por diante. A gente tem uma linha do tempo, né? Também está abstraindo aqui o tempo, né? Segundo, milissegundo, não importa. A gente importa para nós que T1 vem depois do T0, que o T2 vem depois do T1, T3 vem depois do T2 e assim por diante. E aqui em cima, né, aqui em vermelho, em azul, né, e em verde, acima dessa linha, nós temos as requisições, que é isso que vocês vão ter que implementar, né, vão ter que projetar e codificar uma requisição. Então, se vocês perceberem, uma requisição, ela é dentro dessa requisição, a gente tem uma rede, né? Por exemplo, aqui, por simplicidade, é uma rede com 2 nós, né? E essa rede tem, em cima desse triângulo, o 3, que ele está demandando 3, ele requer 3, ele requer um nó que tem capacidade 3, e esse outro aqui está requerendo 4, ou seja, ele está requerendo um computador, um nó real que tenha suporte a 4, né? E aí a gente está abstraindo, né? O 4 o quê? 4 milhões de operações por segundo, 4 gigahertz, 4 GB de memória, 4 tera de HD, não importa. A gente vai abstrair, né? A gente tem 4. E aqui é uma topologia bem simples, né? Uma linear, barramento entre 2 hosts, né?
Aqui a gente tem uma outra representando em azul que vem depois da primeira requisição. E depois vem uma terceira que vem depois. Então, todo o que a gente já viu até agora, que toda requisição possui uma rede virtual, né? Ela está esse VNR, né? Então é justamente requisição de rede virtual, Virtual Network Request. E uma requisição, ela também tem uma duração, né? Uma requisição, ela chega na rede, eu quero que essa rede aqui tenha uma duração de um dia, uma semana, um ano, 10 anos. Então, toda rede virtual ela vai ter uma duração, ou seja, ela vai ser implantada numa rede física e em um determinado momento ela vai deixar de existir. Ao deixar de existir, os recursos têm que ser liberados. Assim como a gente faz no provedor. Eu vou lá no provedor, aloco uma máquina virtual, né? Eu coloco a especificação da máquina virtual que eu quero, depois uso um dia, 2 dias, quanto eu queira, depois eu simplesmente vou lá e excluo aquele computador, né? Então, mesma coisa. Só que aqui a gente está trabalhando com uma rede, certo? Então vamos ver. Então, o que essa figura está mostrando, né? Está mostrando o processo de mapeamento. Ele está ilustrando o processo de mapeamento. A gente não tem o algoritmo, a gente não sabe, nessa ilustração, a gente não sabe o motivo que levou ele a escolher tais computadores na infraestrutura física, nem os enlaces na infraestrutura física. A gente não sabe, a gente não conhece o algoritmo. A gente pode ter várias, centenas, milhares de abordagens diferentes. Por que eu vou escolher? Eu tenho as minhas técnicas, né? Isso é o que faz parte da avaliação, vocês pensarem sobre essas técnicas. O que é melhor eu escolher? Bom, mas o que não pode ser feito é escolher um nó real que tenha menos recursos do que está demandando. Isso que não pode ser feito, né? Então, aqui a gente tem embaixo aqui, né, no tempo T0, a nossa rede física, ou nossa rede real, né, ou nossa infraestrutura, ou nosso substrato, são tudo sinônimos, né? Nessa área a gente pode encontrar, né, rede real, rede física, infraestrutura, substrato, é a mesma coisa. Então, aqui é vou chamar de, como a gente está tratando virtual, vou falar real, né? Então, aqui a gente tem uma rede real, tá bom? Bem simples, né? Com 3 nós, 3 links, né? 3 enlaces, né? Que aqui a gente representando graficamente seria o nó, enlace, né? E aqui, veja que os enlaces não tem nenhum valor associado aos enlaces, né? Porque a gente não vai se preocupar com a alocação dos enlaces. Né? Se aqui tivesse valores, a gente teria que se preocupar, né? Mas aqui não tem, só está nos nós. Então, 10, 6 e 5. Então, é a capacidade inicial, capacidade máxima, 10, 6 e 5. Então, na hora que chegar essa requisição aqui, ó, vai ser disparado um algoritmo, né? Que é o algoritmo de embedding, né? O algoritmo de mapeamento. Ele tem como entrada a infraestrutura, né? A rede real e a requisição. São os dois inputs. Então, ele vai olhar para essa rede real e escolher uma maneira, né? Por exemplo, 3, né? Primeiro nó aqui, físico, ou nó real, desculpa, nó virtual, 3. Ele vai olhar e escolher. Aqui, né? Nesse exemplo, todos os nós poderiam suportar esse nó virtual, porque aqui tem 10, 10 é maior do que 3, 6 é maior do que 3, 5 é maior do que 3. Eu poderia escolher qualquer um deles.
por algum motivo, ele escolheu o de maior capacidade. Então, ele mapeou, ele associou esse nó aqui, 3 com 10, e 10 menos 3, 7. Por isso que ele atualizou, aqui é 7. E agora ele pegou o segundo, 4. Né? Então, agora todos os nós aqui têm suporte ao 4, mas ele não pode escolher esse do 10. Por quê? Porque dois nós virtuais não podem ser mapeados no mesmo nó real. Tá? Por que disso? Porque a gente não vai conseguir mapear o enlace. E como que a gente vai mapear esse enlace se esses dois nós estiverem no mesmo nó físico? Não existe enlace. Então, obrigatoriamente, os nós têm que estar em nós diferentes. Então, ele tem aqui, ele não pode escolher o 10, que inicialmente era 10, que agora é 7, não pode, apesar dele ter capacidade. Sobrou o 6 e o 5. Ele escolheu o 6. Já nos dá uma ideia que ele sempre escolhe o nó que tem maior capacidade. Beleza? Se vocês lembrarem de sistemas operacionais, na alocação de cluster no disco, né, a alocação de memória também, existe algumas heurísticas que escolhem o maior para evitar fragmentação, né? Fragmentação. Algumas vezes, no processo de alocação, se você pegar o tamanho muito próximo que você está requisitando, começa a gerar pequenos espaços tão pequenininho que não serve para ninguém. Esse pequenininho gera um desperdício, né, seja na memória ou no disco, que é um desperdício que ao longo do tempo pode ser tão relevante que existem os processos de fragmentação, né? Fragmentação no disco, fragmentação de memória, e aí tem que fazer essas realocações, né? Então, isso, a gente que já estudou um pouquinho de sistemas operacionais, né? Lembrando dos problemas de alocação, que aqui é a alocação, né? Isso dá uma ideia de por que ele está procurando os maiores. Então, no tempo T1, o que nós temos? Temos a rede real agora com disponível 7, 2 e 5, porque foi alocado aqui, foi mapeado os nós da rede virtual 1. Né? Um ponto importante, no processo de mapeamento, a gente só mapeia de fato uma rede virtual quando ela é totalmente mapeada. Então, se eu conseguisse mapear esse nó, que demandou 3, e não conseguisse o 4, a gente dá um go back, né, retorna a rede no estado inicial dela. Então, na verdade, assim, na prática, a gente só remove, né, os recursos, né, atualiza os recursos quando a gente tem certeza que a gente vai conseguir mapear. Então, é bem comum que, talvez vocês vão perceber isso, na implementação, mas já fica uma dica, né? Que você cria infraestrutura, né? E isso como que vocês vão representar computacionalmente? Isso aqui é um grafo, né? Que em Python a gente tem a biblioteca NetworkX, né? NetworkX, NetworkX, que tem todo o ferramentário para a gente poder manipular com grafos, né? Então, já é uma segunda dica. O NetworkX, a gente já até mexeu com o NetworkX aqui também, no problema do caixeiro viajante com algoritmo genético, né? Então, eu já até passei um pouco sobre essa biblioteca para vocês. Então, a gente tem no estado T0 e a gente vai fazer o mapeamento. Então, o que a gente precisa fazer? Salvar, né, o estado dessa rede aqui e trabalhar com uma cópia, né? Para se você não conseguir mapear, você dá um rollback, né? Você voltar para trás, né? Ou você tem que pensar em alguma maneira de que se não der para mapear, porque, ó, perceba, você pode até mapear os nós aqui, ó, 3 e o 4, mas lembra que você tem que mapear esse enlace.
né? Não necessariamente esse enlace vai por esse caminho. Esse enlace virtual poderia ser o caminho passando pelo 5. Vamos imaginar que esse enlace aqui, se ele não tivesse capacidades para suportar esse enlace virtual, ou seja, se esse enlace virtual tivesse demandando uma largura de banda maior do que esse enlace aqui, uma possibilidade seria esse caminho aqui por baixo, né? Por isso que lá em cima fala, um enlace virtual pode ser mapeado em um enlace real ou um caminho real. Então, pode ser que no processo você consiga mapear esse nó, você consegue mapear esse nó, mas você não consegue mapear esse enlace. Por quê? Porque a rede não tem, se ela não suportar. E aí, o que você faz? Não mapeia. E você tem que garantir que a rede está no estado anterior, antes do mapeamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Depois, nesse instante aqui, chegou uma nova requisição. Tá? E, essas requisições, perceba que estão chegando ao longo do tempo. Né? Que a gente fala requisições online. A gente não vai trabalhar com requisições online. A gente vai trabalhar com requisições em batch. O que é requisições em batch? No início, no tempo T0, você já vai ter, né, a tua rede, a tua infraestrutura, né, você vai criar essa infraestrutura, e você vai criar todas as requisições. E aí você vai começar a mapear. Pega a primeira, a segunda, a terceira. Você pode até pensar numa heurística para, por algum motivo, ordenar essas requisições. Por quê? Porque para o provedor, quanto mais requisições, melhor. Então, imagine que você tenha uma requisição que ela é idêntica à tua infraestrutura física. Então, você só vai conseguir mapear ela, uma única. E as outras você não vai conseguir mapear. A gente pode desdobrar esse problema para um problema de custo, né? Colocar valor. Mas tudo bem. Mas talvez o provedor é melhor uma única requisição, mas que o valor que ele vai pagar é muito maior do que de dezenas que ele tem um custo muito grande para implantar, mas como elas são pequenas, o valor é pequeno. Né? Então, tipo assim, talvez fazendo analogia aqui, talvez é melhor você vender uma Ferrari do que vender vários carros populares. Né? Então, o trabalho ali é um carro só, né? Então, mas a gente não está levando custos, problema de custos aqui. A nossa métrica a gente vai ter duas métricas, que é a taxa de mapeamento, ou seja, quanto mais eu mapear, melhor. Né? Então, a gente vai maximizar. E o tempo também, né? Que o algoritmo também, quanto menos tempo, melhor, né? Então, aqui entre o tempo T1 e T2, chega uma outra requisição, né? Esse nó virtual requer 5, então aqui temos 7, temos 2, temos 5, a gente já entendeu que ele vai pegar o maior, então 7 menos 5, 2. Aqui é 4, então não pode mapear esse nó que está demandando 4 nesse primeiro, porque já tem o primeiro nó que foi mapeado foi nesse, então ele não pode escolher esse daqui. Então sobrou o quê? Esses dois aqui. Só que esse aqui tem 2, então ele não pode mapear o 4 no 2. Sobrou 5. Então por isso que ele mapeou 4 no 5 e 5 menos 4 é 1. Então no instante T2, essa rede está mapeada. As duas redes estão mapeadas. Então agora a nossa infraestrutura, a capacidade disponível na nossa infraestrutura é 2, 2, 1. Certo? Eu falei para vocês que toda requisição, né, ela tem uma duração. Então, em um determinado tempo, ela deixa de existir. Como que a gente vai fazer? Nas avaliações, a gente vai não trabalhar com duração, tá? Então, o algoritmo vai pegar todas as requisições, tentar mapear e mostrar a taxa de mapeamento e acabou.
tá? Não vai ter que ficar trabalhando com a ideia de que em determinado tempo pode chegar a requisição e assim por diante. Existe uma possibilidade de a gente simular esse processo aqui, criar as requisições e colocar um campo que é o tempo de chegada, né? Tempo 1, 2, 3, a gente vai gerando aleatoriamente o tempo de chegada. E aí a gente gera um contador, um ticket, né? Simulando o tempo, e aí toda requisição que chegar, né, naquele intervalo, você pega. Dessa maneira que a gente simula requisições online, né? As requisições online, elas são mais difíceis para os algoritmos, porque quando a gente está trabalhando com batch, né, com todas, a gente tem todas antes de mapear, é o que eu falei para vocês. Pode pensar numa heurística, numa técnica de falar, eu vou pegar as requisições que têm a menor demanda, que aí eu vou estar ajudando a maximizar a taxa de mapeamento, né? Se eu pegar as menores, a probabilidade de mapear mais é maior. Agora, quando a gente trabalha com online, a gente não tem não tem essa capacidade de decisão, né? Porque elas vão chegar e você vai mapeando, tá? Mas é só para poder explicar para vocês que existem as online, como a gente está vendo na figura, e as em batch. A gente vai trabalhar com batch, ou seja, com lote, né? Inicia o teu programa, cria a infraestrutura de rede, cria as requisições, e aí vocês, carta está na mesa, agora vocês escolhem qual que vocês vão pegar. Quando aqui essa figura, nesse tempo aqui, né, entre o 2 e o 3, acabou o tempo de vida, né, a duração dessa requisição, né, dessa rede, então ela deixa de existir. O que é deixar de existir para nós? É liberar os recursos. Então, se esse cara demandava 3, e aqui tem 2 disponível, 3 mais 2, 5. Se esse cara aqui demandava 4 e tem disponível, 4 mais 2, 6. Então, a rede, depois que essa rede aqui foi liberada, né, release, né, liberada, a gente tem a rede nesse estado. Só para aproveitar, né, toda essa história, para mostrar para vocês o que é a realocação e por que a realocação é um processo mais trabalhoso, né, mais difícil. Então, veja essa requisição aqui, ó. Se a gente não considerar a realocação, essa requisição 3 não é possível de ser mapeada. Correto? Por quê? Porque tem esse nó aqui que está demandando 7. E aqui eu tenho 5 livre, 6 livre e 1 livre. Então, não, é impossível. Então, um algoritmo mais simples ia rejeitar a terceira requisição. Agora, um algoritmo mais inteligente pode perceber o seguinte: poxa, eu posso retirar o 5, esse nó que está demandando 5, eu posso migrar ele para esse outro nó, que é 6. Então, se eu migrar para lá, 6 menos 5, né? 6 menos 5, 1. Então, aqui ficaria com 1 livre, né? E aqui teria 10 livres. Porque eu tirei o 5 daqui, né? Tem 5 livre. E esse 5 ocupando 5. Eu jogo esse 5 para lá, que fica 10. E 10 é maior do que 7. Aí eu pego esse 7 e venho para cá, que é 10 menos 7, fica 3. Aqui tinha ficado 1. Eu aloquei o 1 aqui, então 1 menos 1, 0. E aqui tinha 1, esse 1 vem para cá, 1 menos 1, 0. Eu consegui ajeitar, né, a minha rede, realocando os nós, em vez de eu dispensar essa requisição aqui. Porque lembre-se, o provedor, né, o provedor de nuvem, ou para o provedor de serviço de rede, né, quanto mais requisições ele conseguir alocar, mais dinheiro ele está fazendo. Então, bom, esse é o processo de realocação. Então, antes de eu falar o que vocês, né, acho que vocês já têm uma ideia, mas antes de vocês, de fato, apresentar aí esses litros, o que vocês têm que fazer, dúvida, o que, professor, o que eu não entendi disso, não entendi aquilo, antes de
de eu descrever o trabalho de vocês. Teve uma coisa que eu não entendi ainda como que a gente pode fazer. Por exemplo, o senhor disse que nessa primeira requisição ela poderia passar pelo nó 7, o nó 5 e o nó 2, né? Passando por 3 nós. Peraí, essa A primeira primeira poderia passar por 3 nós. é a 10, a 6 e a 5. Isso. Agora, levando para esse... Isso. O que que a gente ia tirar desse nó 5 aí? Porque do nó 10 ele subtraiu 3. Do O nó 10, 6 ele subtraiu 4. então, justamente, 10 menos 3, 7. 6 menos 4, 2. Então, essa rede virtual só demanda 2 nós. Então, aqui só mapeei os dois nós dessa requisição. Não houve necessidade de eu mexer com esse nó aqui. Então, ele fica desocupado. Eu não mexi nele. Então, antes ele estava no tempo T0, estava 5 recursos livres, e no tempo T1 está 5 recursos livres. Não mexi nele porque não houve a necessidade. Né? Minha rede física tem 3 nós, mas minha virtual só tem 2. Então, eu só vou mexer em 2 nós do processo de mapeamento, só 2 nós que eu vou precisar para fazer o mapeamento. Então, o mapeamento é eu falar, porque aqui não tem, então imagina que esse cara aqui em cima é o A, o B e o C. Né? Uma letrinha, imagina que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então, o que é um mapeamento? Eu falar que esse nó virtual 1 está mapeado no A, que esse nó virtual 2 está mapeado no B. Então, 1B, 2, ou 1A, 2B, e isso é o mapeamento. O que a gente está vendo aqui é de forma ilustrada, mas o teu programa, né, computacionalmente, você está gerando uma tupla com o identificador desse nó e o identificador desse nó. O identificador desse nó e o identificador desse nó. Essas identificações é o mapeamento. É a saída do teu programa. Entendi. Então, no caso, uma rede física, se uma rede virtual tem 2 nós, então, quando ela for mapeada, só vai ocupar 2 nós também. Perfeito. Porque para cada nó virtual, você precisa de um nó real. E para cada enlace virtual, você vai precisar de um enlace virtual, um enlace físico ou um caminho físico. Tá? Bom, então vamos lá. Então, o objetivo do trabalho, através do algoritmo genético, desenvolver uma solução para o problema do VNE, segundo o funcionamento e restrições apresentadas na seção 1. Né? Isso daqui. Né? Tem que obedecer essas regras que eu acabei de falar para vocês. Então, objetivos específicos. Então, primeiro, vocês vão precisar o quê? Gerar os artefatos. O grafo da rede vai ser composta por 50 nós e 0,4%, ou 40%, aliás, desculpa, que aqui é muito baixo, 40% de criação de enlace entre os nós. Capacidade dos nós e enlaces é 1 até 100. Então, o que é isso? Então, você vai gerar um grafo, vai ter 50 nós. E aí, o que é isso aqui? 40% de criação de enlace entre os nós. Você vai pegar o primeiro, o nó 1 e o nó 2. Aí você joga uma moedinha, random lá, né? Valor randômico. Se o valor for entre 0 e 0,4, então você cria um nó entre eles. Então, vai existir um nó, desculpa, nó não, vai existir um enlace entre o 1 e o 2. Aí você pega o 1 e o 3, joga a moedinha. Deu 40%, cria. Pega o primeiro e vai. O primeiro com todos os nós,
o segundo com todos os nós, menos o primeiro, o terceiro com todos os nós, menos os nós menores do que ele, porque você já fez, e assim você vai fazendo. No final, você vai gerar um grafo da rede, tá bom? E aí, bom, você gerou o grafo, né, os nós, você gerou os enlaces, e qual que é a capacidade? Você vai pegar um valor aleatório entre 1 e 100, né? A capacidade dos nós e enlaces de 1 a 100. Então, você vai pegar um valor aleatório. Então, a capacidade do nó 1, joga lá. Pega um valor randômico, 50. Do segundo, joga aleatório, 80%. E assim você vai fazendo, para todos os nós e para todos os enlaces. Você gerou o quê? Você vai gerar essa infraestrutura que a gente chama aqui de infraestrutura física. Né? Você vai gerar um grafo específico, né? De acordo com essa aleatoriedade aqui. Diga-se de passagem que esse processo é o processo que geralmente não, que na grande maioria das vezes a gente utiliza para gerar uma infraestrutura de rede para poder fazer os testes. Né? A gente utiliza muito esse processo. Então, veja que ele é extremamente reproduzível, né? Então, o grafo virtual é a mesma coisa, só que o grafo da rede virtual é o mesmo, só que a gente vai gerar 10 requisições, né, 10 requisições de redes virtuais, com cada requisição com 5 nós, basta 5 nós, sempre 5 nós, isso acaba tornando até o processo mais simples, né? A gente poderia variar, a gente vai trabalhar com 5 nós, então toda rede virtual tem 5 nós. E a mesma ideia da criação, né? Então, eu tenho uma rede virtual aqui, né? Eu vou ver a probabilidade desse link existir. Do mesmo jeito. Só que a capacidade dos nós e dos enlaces de 1 a 10. Então, você vai pegar aleatoriamente, né, de 1 até 10. Use o NetworkX para a criação dos grafos e salve para o uso futuro. Né? Salvar mesmo, salvar no disco. Então, o próprio NetworkX tem métodos para você gerar esse grafo e com essas características que eu passei para vocês, e vocês vão salvar eles, né? Por quê? O objetivo é usar sempre os mesmos artefatos nos testes. Porque a gente vai comparar, né? A gente, trabalhando com algoritmo genético, a gente vai alterar a repetição, vai alterar o tamanho da população. Se para cada execução eu criar uma infraestrutura de rede, ou vou criar as minhas requisições, eu posso estar gerando injustiça, porque por algum motivo ele gerou uma infraestrutura de rede com mais capacidade e redes virtuais com menor demanda. Então, vai aumentar a taxa de mapeamento, provavelmente, né? Você tem mais recursos e menos demanda. Então, a ideia da gente salvar é para poder, toda vez que a gente executar, a gente está utilizando os mesmos artefatos. Então, esse é um processo muito, muito importante para a gente garantir uma equidade nas disputas entre eles, né, para ninguém ser favorecido. Bom, isso aqui é em relação, objetivo específico, artefatos. Tem que ter os artefatos, né, para poder fazer. Depois, em relação ao algoritmo genético, né, vocês vão implementar essa solução do mapeamento utilizando o algoritmo genético. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam pensar, criar um esquema para o cromossomo. Nós sabemos, né, que voltou aqui criar um esquema para o cromossomo, lembrando que o cromossomo representa uma possível solução, né? Então, vou colocar até aqui um exemplo aqui. Por exemplo, né? Então, a gente tem uma infraestrutura
uns nós, né? Vamos falar só nós aqui. Só os nós, né? Você tem A, B, C, D, E, F. São os nós. Infraestrutura, vou tirar isso por exemplo aqui. Entende-se, né? Que isso aqui. Uma rede virtual. Uma rede virtual com os nós. Então, A, B, C. Então, por exemplo, um cromossomo, nesse caso, um exemplo, um cromossomo poderia ser um vetor, né? Poderia, né? Escrever aqui, poderia, só uma ideia, tá? Poderia ser um vetor de 3 posições, onde que cada posição seria, ou, por exemplo, poderia ser uma tupla, onde que você vai vincular, o A está no A, o mapeamento. Aqui você está, o Bzinho, por algum motivo, você mapeou ele no Dzão. Aí a gente tem o Czinho, que por algum motivo a gente pode ter mapeado ele no F. Então, isso aqui poderia, né, é uma possibilidade. Ou você, dependendo da sua lógica, sempre a primeira posição está relacionada ao A, a segunda está relacionada ao B, a terceira relacionada ao C. Então, você poderia omitir a letrinha A, né? Aqui, né? A, aqui seria B. A, B, A, B e C. Então, veja que isso aqui, ó, é o resultado do algoritmo de mapeamento. Você tem um nó virtual e ele está mapeado em qual nó físico? Você tem um nó virtual e ele está mapeado em qual nó físico? Você tem um nó virtual, ele está mapeado em qual nó físico? Veja que aqui eu estou omitindo, né, as restrições, né? Eu tenho que saber, esse A grandão aqui, né, o Azão, tem capacidade de suportar o Azinho? Esse é o algoritmo que tem que calcular. O Dzão, tem capacidade de suportar o Bzinho, o Fão? E aqui também eu estou ignorando o que é a topologia, né? Eu não sei a topologia, eu não sei como que o A está ligado com o B com C, ou o A com C e o C com B, né? Ou tá A, B, C, CA. Aqui eu preciso da topologia, né? Não tem. Então tem que pensar nisso aqui, mas lembre-se, sempre o cromossomo seria uma possível solução. Bom, então, em relação ao algoritmo genético, né, o que a gente tem que fazer? Porque o algoritmo genético já tem a receitinha de bolo. Você cria a população, você calcula o fitness, você gera os filhos. Aí, para gerar os filhos, você tem que ter algum esquema, né, para a geração da descendência, como que você vai escolher os pais, né, os progetores. Depois você faz a mutação e repete. Então, já tem a bolinha, o bolo, né, a receita de bolo. Mas o que nessa receita de bolo vocês têm que pensar é como que vocês vão projetar o cromossomo e como vai ser a geração de descendência. Né? Como que um cromossomo e um outro cromossomo vai gerar outro cromossomo. Como que você vai fazer isso? Selecionando, aleatório, ou eles vão ter algum peso, maior peso. Bom, aí é criatividade de cada um. Né? Pensar vai ter uma hipótese, ó, tem uma hipótese que isso aqui seria a melhor, eu vou fazer os testes, né? Bom, sobre os experimentos, então o que vocês vão ter que fazer, né? Criar uma solução gulosa para o problema. Essa aqui é uma solução gulosa. Eu pego o nó, só não é completamente uma solução gulosa por causa desse início aqui, né? Uma solução gulosa é aquela que sempre ela, por exemplo, né? Aqui eu pegaria o maior 4 e alocaria no maior nó, 10. Depois eu pegaria o segundo maior, que seria 3, e alocaria no segundo maior. Essa é a solução gulosa. Sempre vou pegando, né, o maior disponível.
Então, implemente essa solução gulosa para o problema. Essa solução servirá de linha de base. O que espera é que a solução com algoritmo genético seja melhor do que a gulosa. E a gulosa, como vocês perceberam, não tem nenhuma... É simples, né? Ela é quase que... Não é na força bruta que a gente não vai escolher. Força bruta seria pegar todas as possibilidades possíveis e escolher a melhor, né? Seria força bruta. A gente não vai fazer por força bruta, mas a gulosa é naquele determinado cenário, qual que é o melhor? Pega. Determinado cenário, qual que é o melhor? Pega, e assim por diante. Então, o algoritmo guloso, ele é muito rápido para resolver esse problema e a maioria dos problemas a gente resolve muito bom com a gulosa. Agora, nem sempre ela retorna a melhor opção. A gente viu 2 algoritmos, né, dois problemas que a gulosa, né, retornava, que eram os melhores algoritmos, né, mas nem sempre é, e nesse eu já adianto, não é o algoritmo guloso. Então, ele é uma boa linha de base para você avaliar o seu algoritmo genético. Você vai implementar a solução com algoritmo genético, tal, mas e aí? Ele é bom ou ele é ruim? Você tem que ter uma base, né? Normalmente, o que a gente faz? A gente recorre à literatura, pega o bambambam, né, naquele momento e compara o nosso com o bambambam, né, com o algoritmo mais bem referenciado, que está tendo melhor desempenho, tudo mais. Mas a gente não vai fazer isso, porque vai ter que pegar um outro artigo, estudar, ir atrás, não vai fazer isso. Então, o jeito mais simples é o quê? O gulosa. Quero fazer um mapeamento, tem uma infraestrutura física, eu tenho meus nós virtual, pego os nós virtuais, aqueles que têm a maior capacidade, ordena pela demanda, infraestrutura ordena pela capacidade e vai já pegando um com um eles, né, formando pares. Primeiro, segundo com segundo, e vai funcionar? A gente não sabe. Por quê? Porque depois você tem que pôr enlace. Nem sempre você vai conseguir mapear o enlace entre aqueles nós que você pegou. E aí, o que você faz? Descarta. Né? Não conseguiu, a solução gulosa é essa. E nem sempre você vai conseguir. Então, implemente ele. Para cada cenário, aqui já é com o algoritmo genético, né? A solução gulosa precisa de apenas uma execução, tá? A solução gulosa, a gente não precisa criar média, desvio padrão, nada disso. Por quê? Porque ele é um algoritmo determinístico. Ele não tem nada estocástico. Então, se eu executar um algoritmo guloso ele vai trazer o resultado X. Na segunda vez, resultado X. Na terceira vez, resultado X. 1000 vezes que eu executar, em todas as vezes, vai retornar o mesmo valor, né? Porque ele é determinístico. Então, não precisa executar, repetir. Agora, o algoritmo genético, a gente sabe que precisa, né? Porque ele tem todo um processo estocástico. Por exemplo, a mutação, isso é um processo estocástico. A seleção dos pais é um processo estocástico. Então, a gente precisa o quê? O algoritmo genético a gente viu em sala de aula. Não pode executar uma única vez e achar que aquele resultado é o resultado final. Então, a gente vai executar no mínimo 30 vezes, porque 30 vezes já é um parâmetro bom para a gente ter um nível de confiança nas médias e nos desvios padrões, tá? E a gente sabe que o algoritmo genético, a gente precisa variar a repetição e o tamanho da população, que são 2 hiperparâmetros, metaparâmetros, né? Então, aí a gente vai para homogeneizar, né? Senão cada um faz, professor, eu fiz com tanto, fiz com tudo. Vamos, né? Até para poder depois comparar os trabalhos, né? Que não é o ter mérito ou menos mérito, não é essa a minha ideia, mas de uma certa forma a gente pode comparar um trabalho com outro trabalho, tá? Mas não é quem conseguiu melhor taxa de mapeamento, que, nossa, esse é o 10 e os outros é alguma coisa menos do que 10. Não é esse o objetivo, tá? Mas aí a gente vai padronizar 10, 10, 10, 50, 10, 100, 50, 10, 50, 50, 50, 100, 100, 10, 100, 50 e 100, 100, né? Então, vocês viram que foi aumentando a repetição e o tamanho da população.
Pode ser que o algoritmo de vocês tenha uma melhor resposta com valores maiores do que esses, ou valores que não estão nesses limites aí nesses valores que eu passei para vocês. Mas, assim, como eu falei, a fim de poder olhar os trabalhos e ver mais ou menos, analisar os resultados, a gente acredito que vamos manter esses parâmetros aí, né? Se alguém quiser contemplar, né, falar, ó, professor, eu fui aqui e tal, já terminei meu trabalho, quis fazer mais, beleza, ótimo, mas no mínimo isso daqui, né? Isso aqui é o mínimo que vocês têm que obrigatoriamente fazer para a gente poder avaliar o algoritmo. Então, aí no final, vocês vão assim, né, aqui já, final porque já pensando no desenvolvimento, né? Então, já implementou, já executou, então vamos mostrar os resultados. Então, cria um gráfico da média da taxa de mapeamento, porque cada um desses aqui, esse aqui vai fazer 30 vezes, executa 30 vezes, faz a média e o desvio padrão. Executa isso aqui 30 vezes, faz a média e o padrão, né? Então, cria um gráfico da média da taxa de mapeamento e do tempo de execução de cada cenário, a fim de avaliar as melhores configurações. Então, somente depois dessa média que a gente pode falar, ó, o 50%, por exemplo, não, 50 por 50 é o melhor, ou 10 por 10 é o melhor. Então, precisa fazer um gráfico mostrando cada cenário desse, né, e o tempo, né, o tempo de execução e a taxa de mapeamento. Vocês podem pensar num gráfico aí, né, de como colocar, talvez uma dica aqui é colocar a comparação da taxa de mapeamento todos num gráfico e o tempo todos no outro gráfico, né? Porque provavelmente a unidade, né, de medida aí, as grandezas do tempo e da taxa são diferentes, então se colocar no mesmo gráfico, talvez um vai ficar muito pequeno, né? Então coloca um gráfico, uma sugestão, um que vai tratar só da taxa de mapeamento entre o guloso e os cenários, e o outro, o tempo de execução do guloso e dos outros cenários, né? Acho que faz mais sentido dessa maneira. Então, compare graficamente o melhor cenário do algoritmo genético com a solução gulosa. No final de cada execução, mapear as redes virtuais e verificar se a rede... não é isso que eu queria falar, não. No final de cada execução, não é mapear, é liberar as redes virtuais e verificar se a rede resultante possui a mesma capacidade disponível que a rede no seu estado inicial. O que eu quero que vocês façam? Tá, a rede esse aqui é o estado inicial dela. Aí mapeou, chegou no final, desmapeia tudo, e aí a rede, né, final, depois de desmapear tudo, tem que estar igual à rede original, né? Para saber se o algoritmo de vocês está mapeando, alocando os recursos corretamente, né? Então, é uma validação do processo da alocação. Você está validando que você alocou e desalocou corretamente. Bom, restrições aqui. Não usar bibliotecas que implementam algoritmo genético. Eu quero ver a desenvoltura de vocês nisso daqui, a solução que vocês usaram. Então, não é para pegar bibliotecas científicas que já têm as implementações do algoritmo genético. Né? Pode, se quiser, tiver tempo, quiser pegar uma para comparar com o que vocês fizeram, para avaliar, beleza, enriquece o trabalho, mas primeiro o que eu vou olhar é a implementação de vocês, a maneira que vocês atacaram o problema. Não seguir as restrições do problema
uma restrição, né? Não seguir as restrições do problema do VNE. Então, eu aloquei um nó virtual no real, mas eu não obedecia à restrição de que eu não poderia alocar um nó virtual cuja capacidade, que a demanda é maior do que a capacidade de um nó real, né? Eu não aloquei o link, ou eu mapeei o link em um link que tem menor capacidade. Então, não segui essas restrições. E o segundo avaliação, essa termina com a primeira avaliação, é isso. A segunda avaliação, né, são novas adições, né, que vai corresponder a 50% da segunda nota. Né, a segunda avaliação está dividida em duas partes. 50% da nota. Adicionar a implementação da evolução diferenciada. Realizar todos os cenários com a evolução. Deixa eu coloquei ideia, né? Fiquei estranho, né? Evolução diferenciada. Evolução diferenciada. Evolução diferenciada. Evolução. Comparar a solução gulosa com a melhor da versão. Poxa, vou conseguir. A melhor da versão do AG e do DE. Né? Por que é a melhor versão? Porque, por exemplo, no AG, você pode descobrir que talvez o 10-10 trouxe o melhor resultado. Mas no DE, vamos supor que foi 50-50. Então, você vai comparar a melhor, né, versão do AG e do DE, que podem ser configurações diferentes, né? Aí, no final, a gente comparar a gulosa, comparar o quê? Né? O que a gente quer comparar? Sempre, o que é importante para nós é o quê? O tempo e a taxa de mapeamento. O tempo e a taxa de mapeamento. Então, a gente vai comparar. Solução gulosa, tempo e taxa de mapeamento. AG, tempo e taxa de mapeamento. DE, aqui de novo, a mania de falar. E o ED, né? Tempo, e a gente vê, poder comparar, ver aí o comportamento delas. Bom, esse foi 50%. Então, a ideia aqui, né, que você já tem do algoritmo genético, você vai chegar aqui com um artefato pronto, né, já tudo pronto, você só vai adicionar o algoritmo da evolução diferenciada. E, por final, né, o final dessa segunda avaliação são essas perguntas aqui, né? Qual possui o melhor tempo de execução e por quê? Justifique. Qual possui maior taxa de mapeamento e por quê? Sobre a ótica do cliente, o mapeamento está atendendo às exigências, né? Quais são as exigências? Né? Os parâmetros de qualidade de serviço, né? Estão, demonstre através do código e por execução. Sobre a ótica do servidor, suas técnicas estão garantindo a maximização da taxa de mapeamento? Justifique sua resposta. Sobre a entrega, então a primeira avaliação, dia 21/10, vocês têm aí período de quase um mês. Segunda avaliação, 25/11. Envio pelo SIGA. O que enviar? PDF do relatório, segundo o modelo da SBRC, contendo o resumo, né, do que vocês fizeram, o projeto, dos esquemas, como que vocês estão abordando o problema, como que vocês estão, as hipóteses da resolução do problema. Depois, 3, o desenvolvimento, né? Não precisa colocar, não coloque todo o código, mas pontos chaves, né? Do seu desenvolvimento, né? Aquilo que é relevante ali, ressaltar. Os resultados, que é a execução com aqueles cenários, e a conclusão. Na segunda avaliação, né, adicionar ao relatório as respostas das perguntas. Então, nesse primeiro dia aqui, né, você vai enviar um PDF, né, que é o relatório do algoritmo genético. No dia 25, você vai enviar o outro PDF, né, seguindo as mesmas estruturas, mas
aquelas perguntas que eu deixei para vocês. Um vídeo disponível pelo YouTube, entre 15 minutos e 20 minutos de cada avaliação. Né? Então, vocês fazem um vídeo apresentando que vocês... Apresentando um relatório, né? A ideia é a apresentação do relatório para vocês, né? Não vou fazer entrevista, tá? Vou só marcar entrevista caso o relatório e o vídeo surja alguma dúvida, algo que eu não entendi, o porquê, tal. Aí eu passo, agendo uma entrevista, né? O código-fonte, formato do Jupyter File, né? Então, e o link do projeto feito no Google Colab, né? Você vai fazer o projeto no Google Colab, ele salva, né? Permite salvar o arquivo, você faz o download desse arquivo, anexa o PDF, né? E essas outras informações aqui, né? E manda pelo SIGA, tá? Como atividade. Vou deixar lá como atividade para vocês. Aliás, atividade não, vou deixar como avaliação. Acho que vou montar como avaliação dessa vez. Enfim, anyway, manda pelo SIGA. E no Google Colab, eu pedi para vocês compartilhar, né, com os meus 2 e-mails, né? Com esse rainergomes@gmail.com e rainer@ufp.edu.br. Que é esse aqui é preferencial, tá? Por quê? Porque é o que eu tenho mais espaço. Esse aqui já tá meu disco todo comprometido e tá dando problema até de formulário. Quando eu vou criar o formulário, aqueles forms do Google Forms, não, que eu vou responder, não é nem criar, eu vou responder, ele dá um erro, depois que eu descobri é porque esse meu espaço aqui tá comprometido. Eu tive um problema acho que não sei se já contei essa história para vocês, de transferência. Eu transferi, na época que limitou o espaço da gente, eu transferi os dados dessa conta para essa conta, e acontece que transferiu, mas continuou ocupando espaço. Então, vai lá, eu apago tudo e ainda continuo com espaço ocupado. Então, eu preciso ir na minha conta, nessa conta, e apagar. E agora, o que eu vou apagar? Nem posso pagar, né? E nas férias, eu peguei o meu driver dessa conta, fiz o download de tudo, apaguei, então ficou os drivers dessas 2 contas zerada, nada. Na hora que eu voltei a subir o arquivo, que em teoria seriam arquivos novos, porque eu fiz o download, né? Compactado, descompactei, então subi. Na hora que eu subi, começou a aparecer arquivo, subi nessa conta, começou a aparecer arquivo nessa outra conta. Um bug do Google, eu não sei porquê, de fato, essa conta minha aqui, eu tô para pedir para criar uma outra, rainergomes@ufp e tal, e deixar essa aqui. Enfim, então, um problema sério. Então, por isso que eu peço para vocês compartilhar para esses 2 e-mails, mas de preferência mesmo esse primeiro aqui é o preferencial. Bom, e com isso, a gente finaliza aí, né, a avaliação de vocês. Dúvidas? Fala, Professor, Vitor. tem uma dúvida. Pode falar. As perguntas, né, da segunda avaliação, elas devem ser inseridas no tópico de resultados, certo? Pode ser lá, isso. Lá, deixa bem claro aqui no relatório, né? Pode até criar uma sessão, né? Resposta das perguntas, da avaliação, e coloque. Pronto, certo. Obrigado. Beleza? Então, agora, pode falar, Isdael. Professor, eu não entendi direito essa regra dos 40% na hora de criar os nós na rede física e na rede Por virtual. exemplo, né? Vou simular aqui, né? Vamos criar uma rede com 5 nós, beleza? Então, a quantidade de nós, né? Vou colocar aqui, exemplo.
Exemplo de criação. Exemplo de criação de uma rede. Aí, de uma rede real, né, ou virtual. Só vai mudar a quantidade, mas o processo é o mesmo, né? O que a gente precisa, né? Inicialmente, a gente precisa da quantidade de nós. Então, vamos imaginar que a gente, 5 nós. Então, vamos chamá-los de A, B, C, D, E, já deu, né? 5, né? Bom, a gente já criou os nós, tem 5 aí. Agora a gente vai criar, né, vamos criar os enlaces. Então, a gente vai pegar o primeiro, A e B. Vai existir link entre eles? A gente vai disparar a nossa moedinha. Nossa moeda, né, na probabilidade, né, vai de 0 até 1. Aí vamos supor que é igual a 0,4. Né? Então, criação do enlace. Vou colocar valor menor igual 0,4. Então, rodeio, vamos ficar mais fácil para a gente. 0,3. Então, cria. Criar. Logo, vai existir o AB. Vai existir esse enlace, AB. Então, o A vai ter um link que liga ao B. Aí você vai... Bom, deixa eu diminuir esse espaçamento aqui, que está grande. Simples. Mesmo simples está muito, né? Vamos... mais ainda... Remover espaço depois do parágrafo. Isso. Acho que aqui... Que chato. Remover. Remover. Pronto. Agora deu certo. Aí a gente vai A, B, A, C. Aí dispara a nossa moedinha. Aí deu 0,8. Então não vai ter. Então AC não vai ter. A, B, A, C, A, D. Aí dispara nossa moedinha. 0,1. Então vai ter. Então a gente tem o link AD. Aí você vai de novo. AE. Dispara a moedinha. 0,7. Então, não vai ter. Então, aqui, nesse cenário, a gente vai executar o nosso algoritmo. A gente vai ter o A, link para o B, e o A, link para o D. A gente vai repetir agora. B com A não, né? Porque a gente já fez AB, BA. Então, a gente vai fazer B com C. Aí deu, vamos lá, 0,4. Então, criar o link. Criar BC. Então, existiu o BC. BD. Vamos analisar aí, no seu algoritmo. Você dispara lá o random e pega o valor randômico. Aí deu 0,6. Então, não vai criar. BE. Dispara. 0,2. Então, aí vai criar. Então vai ser BE. A gente fez com B, agora vamos fazer com C. C, não precisa fazer CA, não precisa CB, então CD. Vamos pegar aqui o valor 0,15. Então, vai criar. Eu vou só escrever criar. Depois CE. A, B, C, D, CE. Vamos colocar um valor alto, 0,9. Então, não cria. Aí D, DE. Vamos imaginar que deu igual, né? Vou colocar aqui, eu estou colocando igual 0,25. Então, 0,25 é menor do que 0,4, né? Tem uma hora que eu uso ponto, vírgula, né? Isso aqui é o mal da programação, né? Nós, em português, é ponto, né? Não é vírgula, vírgula, vírgula. Vírgula, vírgula, vírgula. Que a programação é o ponto. Bom, aqui, então, cria.
Então, depois de eu executar esse algoritmo, qual que é a nossa rede, né? Nós vamos ter uma rede, a gente vai montar uma rede com AB, com link AB, com link AD, com link BC, com link BE, criar aqui, né? Com link CD e com link DE. Pronto, vai ser essa rede. Então, se você desenhar o grafo, você vai ter um nó A ligado com B, o A ligado com D, o B ligado com C, o B ligado com E, o C ligado com D e o D ligado com E. Beleza? Beleza. Tem que lembrar, ó, no final, Lembrar de que todos têm que ter pelo menos um link, né? justamente, a rede tem que ser conexa. Ou seja, sempre haverá um caminho para ligar um nó com todos os outros. Logo, haverá no mínimo um link para algum vizinho. Deixa aí como observações para vocês. Então vamos. Então vou colocar agora lá no cigarro, para vocês já começar a quebrar cabeça. Bom trabalho para vocês. Dúvidas, manda mensagem, manda um e-mail, que se for algo possível de ser respondido, eu responderei. Se eu perceber que é uma dúvida geral, marco mais uma aula, tá bom? Para a gente poder tirar essa dúvida, ou durante o desenvolvimento aí, se houver a necessidade, vocês vão me informando por e-mail, se houver alguma necessidade para explicar alguma coisa, chegar alguma dúvida. E a gente vai mantendo esse contato até estar no final do curso, mas agora em diante nós não teremos mais as aulas presenciais, não, as aulas simétricas online, e se houver necessidade eu entro em contato com vocês, tá bom? Para marcar, para conversar com vocês alguma coisa importante. Bom trabalho, bom desenvolvimento, acredito que até o momento os fundamentos e as bases teóricas foram passadas, agora é quebrar um pouquinho a cabeça e trabalhar em cima aí desse projeto. Beleza? Beleza. Beleza, professor, pode deixar. Então, bom trabalho para vocês, a gente se vê depois. Até, professor. Fique com Tchau. Deus aí. Bom trabalho. Valeu.